Vamos dar continuidade à quarta unidade de História, aula 2. Vamos falar sobre a recuperação econômica, o plano chamado New Deal, a partir da página 461. Então, nós temos aí a crise, de 1929, que afetou fortemente a economia estadunidense. E é importante frisar que desde o século XVIII a política estadunidense sempre esteve dividida em dois partidos, os republicanos e os democratas. Em 1929, o presidente dos Estados Unidos era Herbert Clark, ele era um republicano, mas a crise de 1929, a chamada Grande Depressão, acabou desmoralizando o presidente e também o seu partido. Como vocês podem ver no slide, em 1932 ocorreram novas eleições e, sem muitas dificuldades, o Partido Democrata elegeu o Franklin Delano Roosevelt, que governou o país de 1933 a 1945. E assim como todo governo, a promessa de campanha dele era justamente acabar com a crise provocada pela superprodução em 1929. E para ele resolver esse problema da crise, ele teria que desenvolver um programa econômico muito arrojado, e ele criou o que ficou conhecido como New Deal, que significa em português novo acordo. O programa New Deal, criado pelo presidente Franklin Roosevelt, ele teve uma influência muito forte do economista inglês chamado John Maynard Keynes. Não é à toa que esse modelo econômico criado por ele ficou conhecido como modelo keynesianismo, ou modelo econômico keynesianismo. Segundo o modelo econômico keynesianismo, era necessário que o Estado interferisse diretamente na economia. Por quê? Porque a crise da superprodução ela foi justamente provocada pelo modelo anterior chamado modelo liberalista, do qual o Estado ele não deveria, na verdade, interferir economicamente nas indústrias, na forma de produção, na lei da oferta e da procura dessas indústrias. Já o modelo keynesianismo, ele faz com que o Estado ele tenha uma interferência muito forte sobre a economia. Então, conforme a proposta do governo de Franklin Roosevelt, o Estado deveria investir de forma intensa em grandes obras públicas, principalmente obras ligadas à infraestrutura, como, por exemplo, estradas e barragens. Isso ia gerar mais empregos para a população e, automaticamente, isso ia aumentar os consumidores. E um outro fator que Roosevelt também, ele criou bancos para incentivar os investimentos e ajudar principalmente na agricultura do país. Então, nós vamos observar também outras atuações do plano chamado New Deal. E aí nós temos a agricultura, Era necessário a melhoria no campo. O governo ele fixou limites à produção, ele recuperou preços de vários produtos que eram considerados muito baixos e, acima de tudo, ofertou linha de crédito e aumentou ainda mais a exportação. Na indústria, as empresas que eram consideradas importantes para a economia nacional
em que estavam em situação precária, a exemplo, né, da Ford, foi disponibilizada uma linha de crédito especial e algumas foram nacionalizadas e tiveram sua produção controlada pelo Estado. Emprego. Então, com o crescimento e ampliação dos investimentos em infraestrutura, houve um aumento dos postos de trabalho, né? A carga horária semanal foi reduzida e foram criados o salário mínimo e o salário desemprego. Todas essas medidas criadas pelo presidente Franklin Roosevelt, elas foram tão positivas que a imagem dele, né, ficou tão forte que ele conseguiu se reeleger com mais duas candidaturas, ou seja, em 1936 e 1940. Nos outros mandatos, a política se intensificou na recuperação e estabilização da economia estadunidense, né? Principalmente as práticas intervencionistas. E como vocês podem observar aí, no segundo mandato do Franklin Roosevelt, o destaque foi a criação do Health State, ou Política do Bem-Estar Social, que tinha como principal objetivo melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Como assim? Garantindo o direito de greve, da liberdade sindical e de uma legislação de seguridade social.